Bem, vamos começar o programa de hoje conversando sobre revestimentos, sobre metais, sobre decoração, sobre arquitetura. Está aqui a arquiteta Aretusa Remor, que é titular da Metalo. Oi, Aretusa, é um prazer tê-la aqui, muito obrigado por ter vindo. E antes de você começar a falar, eu agradeço logo pelo revestimento do nosso cenário, né? Altamente diferente, bonito, brilhoso. Depois você vai explicar para nós como ele funciona. Tudo bem? Tudo bom, Mauro? Prazer estar aqui. Muito bom ter essa oportunidade de falar um pouquinho sobre o meu dia a dia, sobre o meu cotidiano, que é a arquitetura, principalmente voltada para os revestimentos, louças e metais. Sim, a decoração em si, o finalmente, né? É isso. Aquilo que deixa aquele estado de espírito de quem faz a obra. Mas eu creio que hoje, em função do tipo de material, a função tempo se tornou fundamental em qualquer obra. Muito. Né? Com exceção de quem mexe diretamente na massa, todo o restante tem um certo, né, uma certa diferença com o tempo de obra. Resistência, né? Com poeira, com barulho, coisa parecida. E esses novos revestimentos vieram para mudar isso, né? Muito. Hoje a gente busca muito essas alternativas de uma obra mais rápida, mais limpa, menos barulhenta, porque o cliente, ele quer essa praticidade, ele quer mudar, né? Ele quer dar aquela cara nova, mas ele não quer ali ficar, né, 3, 4 meses como se ficava antes para dar uma repaginada. E principalmente quebrar o que existia para colocar o novo. Então hoje muita coisa surge para ser aplicada sobre o que já tem. Aí a gente tira aquele tempo da obra do quebrar, do uniformizar, um contrapiso, então surgem tanto revestimentos para serem colados, quanto revestimentos para serem aplicados sobre o outro. Mas a Aretusa também tem uma crítica a esse tipo de material. Dura pouco, é meio, quer dizer, aqui na nossa umidade, não sei o quê, aquele negócio não é uma coisa definitiva. Tem gente que ainda pensa em fazer uma obra que dure 10 anos, né? Ele cansa, não, a gente sabe que não funciona, porque a gente cansa antes disso, né? Mas antigamente tinha, né? Fazer um móvel em mogno, o cara morria e o móvel ficava. Né? Hoje já mudou, você quer frequentemente estar inovando. Eu lhe pergunto sobre a qualidade do material, a resistência, a durabilidade. Vamos lá. Assim como tudo que está no mercado, Mauro, a gente tem vários fabricantes e a gente tem várias classificações. Por exemplo, tanto no vinílico, que é um material que é queridinho para esse tipo de obra, porque ele é colado e ele pode... É piso. Piso, parede e forro. Tá? Então, dependendo da espessura dele, é o que você trocou dele, o piso é esse piso daqui. Em um dia. É isso, que ele é colado, tá? Sobre uma superfície que precisa estar uniformizada, porque senão ele fotografa o que eu tenho de imperfeição embaixo. Mas ele te dá a rapidez, ele te dá um conforto acústico e térmico. Ele tem que ser colado no contrapiso e não em cima de uma lajota, por exemplo. Pode ser em cima de uma lajota, desde que ela seja uniformizada. Se faz um preparo com cola, com pó de cimento, e aí a gente dá uma uniformizada e vem com ele em cima. Se eu colo ele diretamente sobre a lajota, automaticamente aquela marcação, ela é fotografada para o vinílico. Então, assim, a gente tem vinílico de qualidade para os maiores aeroportos, eles são com piso em vinílico. Por quê? Pela praticidade de colocação, pelo conforto acústico também. Então, eu tenho vinílico que a gente chama de residencial, que é pouco tráfego, e eu tenho os vinílicos para alto tráfego, que aí a gente tem aí durabilidade. E a variação de durabilidade, de pouco para muito tráfego? Que é 1 ano, 2 anos? 2, e a gente fala de vinílicos até com 10 anos de Agora, passa também pelo tipo de uso e pela manutenção, né? É isso. Tudo, na hora você vai me dizer, aqui, não, é um estúdio com pouco fluxo, né? Então, a gente sabe que eu posso usar um residencial. Mas se eu estou num supermercado, se eu estou num escritório de alto fluxo, aí eu vou para um comercial alto tráfego.
Né? Então, que isso é daí, usado no aeroporto. Que é usado no aeroporto, que é um fluxo que a gente fala, o aeroporto e o supermercado é o nosso termômetro. Não fica mais aquele negócio desgastado, não fica mais aquelas bacias, isso já é coisa do passado. Ali eu dependo do meu contrapiso. Se eu tenho um contrapiso uniforme, automaticamente o meu vinílico está ali colado. Agora, Aretuza, além da manutenção, a instalação é fundamental. Faz toda a diferença. Sim, mas nós temos essa mão de obra altamente especializada porque os seus produtos são de alta tecnologia, os mesmos disponíveis em São Paulo. Eu quero saber da mão de obra. Temos. Hoje a gente tem muita gente, muitos escritórios, muitos engenheiros, né, com uma mão de obra especializada. Temos também os que não têm, né, e a gente luta com isso, que o cliente às vezes fica... Tudo que tem mais qualidade, Mauro, a gente agrega valor a isso. Então, aquele pedreiro, aquele instalador que ele faz com mais capricho, que ele demanda mais tempo, consequentemente, eu tenho um custo um pouquinho mais alto. Ele é mais caro, é natural. É isso. Né? Então, a gente precisa investir no produto e também na instalação. Eu falo que é 50-50. Não adianta você ter um bom produto se você não tiver uma boa instalação. Aí a gente não consegue. Até pouco tempo, quando se falava em decoração, a melhor loja era você ir para o aeroporto, pegar o avião e ir para São Paulo, né? Isso mudou? Totalmente. Assim, eu falo com muito orgulho de falar que aqui em Belém a gente tem tudo. E não só no meu segmento. Mas hoje o cliente consegue ter tudo aqui. Do A a Z, resolve tudo do imóvel? Tudo. A gente tem... Eu vou te falar que, assim, também com muito orgulho, há 14 anos, quando eu entrei na Metalo, o meu desejo era esse, de ter aqui coisas que eu só via quando eu ia a São Paulo. E a gente foi buscando essas fábricas uma a uma e isso abriu, né, um enorme leque e a gente tem tudo aqui. Tudo. Móveis. E elas se adaptaram à questão climática, Aretuza? Sim, a gente tem uma condição diferente de todo o Brasil. Né? A gente tem uma umidade muito alta. Então, lá fora, quando a gente fala numa manutenção a cada 2, 3 anos, aqui a gente fala numa manutenção anual, digamos assim. Por quê? Porque a gente tem muita chuva, a gente tem muita umidade e aí, consequentemente, isso vai principalmente no que é externo, no que está exposto às intempéries, aí eu vou tendo uma redução, não da vida útil dele, mas do acabamento que eu estou vendo, daquela parte que está exposta. E o material de limpeza que é necessário, que é diferente para cada caso, na verdade, creio eu que existem materiais diferentes. No momento da compra, ele recebe o manual? Ele recebe, a gente fala sempre, tudo que vai exigir manutenção no ato da venda, a gente vai falar, né? Olha, esse material, diferente de um porcelanato, que não absorve, esse material absorve um pouquinho e precisa. E toda essa manutenção, a gente tem mão de obra aqui para fazer e a gente tem os produtos aqui também disponíveis no mercado. Você tem noção o que isso reduziu em tempo de obra? Que isso agregou de facilidade para o consumidor? Esses materiais, com colagem, com... muito, Mauro. Assim, se eu vou quebrar, vamos pensar aqui no estúdio, tá? Que é uma coisa que a gente fez agora. A gente está pensando em 12 metros quadrados. Se eu fosse quebrar esse material, né, o material que a gente já tinha, aí a gente vai precisar nivelar, tem um tempo para secar, para depois... Aí a gente está falando em torno de uma semana, talvez, um pouquinho mais. Com barulho e poeira. Barulho e poeira. E aí, quando a gente vem colando um vinílico, a gente faz em um dia. Né? A gente consegue, um bom instalador, ele faz essa até 100 cola ainda metros é aquele quadrados. cheiro fortíssimo que ninguém Cada aguenta? vez mais ela está diminuindo, mas ainda tem um cheiro forte que a gente precisa deixar o espaço aberto por 2 dias ali. Tirar todo mundo de casa. Isso. Mas é bem mais rápido do que se a gente estivesse quebrando e nivelando tudo. O que é que existe já de imitação de revestimentos antigos? A arquitetura, assim como a moda, né, ela segue tendências, mas ela também tem aquilo que fica, né, aquilo que é atemporal, como a gente chama. Então, durante muito tempo a gente via aqueles ladrilhos hidráulicos, aquelas cerâmicas decoradas, elas ainda estão no mercado. Então, vez ou outra, elas... Existe um revestimento de azulejo português? Existe. E a gente tem fábricas que importam, tá? E são portugueses mesmo, e a gente tem fábrica que produz aqui com a inspiração na azulejaria portuguesa. Então, a gente tem para todos, né, os desejos. Tem pessoas que querem o original. O mármore e o granito são todos imitados, de ponta a ponta? De ponta a ponta.
As pedras naturais, elas são todas, e cada vez mais a indústria dos porcelanatos, ela se especializa em replicar no porcelanato exatamente o que a gente vê. O efeito é o mesmo da pedra original? Muito semelhante, muito. Eu ainda sou... Ao pegar, dificilmente. Tá? Quem conhece muito, bate o olho e diz, mas quem não conhece, olha, pega... Porque quando ele está instalado, hoje ele se copia até a textura da pedra. A gente tem hoje relevo no porcelanato. A gente tem o porcelanato que imita a madeira, inclusive com aquele relevo da madeira, um mais alto, um mais baixo. Então, é muita tecnologia envolvida em trazer o que é natural, né, para o que está sendo produzido ali para a escala industrial. A modernidade chegou mesmo, é alta tecnologia, tudo muito rápido. Muito. Em nível de metais, o que você tem de novidade? Metal também aqui enferruja rápido, né? A gente tem, na verdade, além da umidade, a gente tem uma manutenção inadequada, tá? A gente ainda tem o costume de limpar com saponáceo, de usar produto que tem cloro, produto abrasivo, né? Já cheguei em casa que estava lá toda a marca do lado verde da esponja, que é abrasiva, limpando. Então, hoje o que a gente fala de metal, a gente continua com as cores, né? A gente não tem mais o metal cromado e dourado como era lá atrás. Só dourado e cromado, embora ainda existam. Existam, o cromado ele segue sendo o campeão de vendas, mas eu tenho várias possibilidades e várias de cor mesmo. Não estou falando só de ter um dourado fosco, um cinza, não. A gente tem o metal amarelo, verde, vermelho e eu consigo reproduzir. É uma tendência... É uma atual, tendência de você querer cada vez mais personalizar um espaço. Né? Então, aquele filho que gosta do verde, ele consegue... O banheiro todo verde até os metais. Consegue. Ou consegue fazer um banheiro todo neutro e usar os metais na cor que se escolher. Então, a gente tem uma paleta enorme de cores e consegue personalizar tudo. Chuveiro, torneira, cabide. Sim, e eles pintados, a durabilidade deles é maior ou menor do que os cromados? O cromado, ele sempre tem uma durabilidade maior. Maior. Tá? A gente não está falando da durabilidade, a gente está falando que ele tem uma resistência, tá? Um pouco maior. O pintado, eu preciso ter uma mão de obra adequada, eu preciso ter uma manutenção adequada. Então, eu não posso limpar com qualquer coisa. Eu falo sempre da limpeza porque ela é a grande vilã desse produto. Né? Imagina assim, como um carro, né? Que se você não faz um polimento adequado nele, a pintura vai sofrendo mais pelas intempéries. Assim são os metais. A gente precisa ter um tipo de proteção, e é uma proteção, às vezes, com cera automotiva, ela cria aquela película que vai protegendo. Um metal que não é limpo, vai ficando um acúmulo de poeira, essa poeira ela vai penetrando na pintura também, assim como acontece. Então tem que ter um treinamento, né, para a equipe doméstica? Tem que ter, a gente tem feito. Hoje a gente também faz isso, vai na casa, conversa. Eu tenho uma pessoa que entende muito. Então você vende todo esse material e manda alguém treinar? Mando falar. Sempre que o cliente me solicita, eu peço para que seja falado, porque eu sei que é uma coisa que a pessoa não faz por maldade. Ela não tem conhecimento. Não tem informação. Então acaba. Que é tudo igual. É isso. Os materiais disponíveis no supermercado são todos iguais, não leva em consideração. Esse é específico para o pintado, esse para o cromado. Na verdade, essa indústria dos produtos, ela anda meio na contramão. Cada vez mais a gente vai vendo no supermercado produto com amônia, com cloro, ali na prateleira. E toda vez que você usa num local inadequado, imagina, aqui a gente tem uma mesa com lâminas de madeira. Se eu uso um produto, se eu passo álcool nela, com o tempo... Vai ficar manchado. É isso. Então, é a gente entender que produto serve para que superfície. Então, está faltando no varejo esse tipo de produto específico para esta evolução do revestimento? Não sei se está faltando ou se ele fica mais... Sabe, a dona de casa que quer estar limpo, quer estar cheiroso, quer achar... Então, ela vai sempre... Ela vê ali um cloro ativo, eu me incluo nisso. Durante muito tempo, eu olhava, esse aqui tem cloro, vai deixar o chão mais limpo. E não é verdade. A gente precisa de muito pouco para deixar... Posso limpar com... O cloro é agressivo. Muito agressivo. Por exemplo, eu vendo cimentício. O que é o cimentício? São placas arquitetônicas, de concreto arquitetônico,
de alta tecnologia que ela absorve muito menos o calor. Então, se eu faço um deck de piscina, deck de piscina. Posso fazer um piso, tá? E quando eu só posso limpar aquele deck com água e sabão neutro. Aquele sabão amarelinho de lavar louça, aquilo lá. E aí a gente olha lá, quando está tratando a piscina, ele derrama o cloro fora para tirar aquele encardido e aquilo ali, do mesmo jeito que ele retira essa parte suja, ele também retira a minha camada de proteção que tem ali, de uma resina. E enfim. Já existe um revestimento, por exemplo, de piscina que possa imitar o ladrilho ou coisa parecida? Tem muita coisa. Hoje eu consigo fazer... Mas para piscina mesmo? Hoje eu consigo fazer piscina com porcelanatos de tamanhos 1,20, 1,20, 1,60 por 1,60. Então, assim, eu consigo ter na piscina as pedras naturais, que são o que mais está em alta hoje. Qualquer bom hotel que você viaja, ele tem uma piscina de pedra natural. E você também oferece, você também vende as pedras naturais. E aí eu falo também com muito orgulho de que a gente foi pioneiro em trazer essas pedras naturais para Belém. Hoje e elas vêm da onde, Aretusa? É de Minas? Não. A gente tem duas fábricas. Uma que são pedras brasileiras, tá? E a gente tem também uma fábrica que são pedras importadas. Então, agora é a casquinha da pedra, né? Não, na pedra eu tenho a pedra com 1 centímetro de espessura para fazer a piscina. Então, é uma pedra que vem de Bali, ela tem propriedades, né? Ela retém o calor do dia e ela libera, então é uma piscina que no final... Não esquenta, não vai doer tanto o pé? Não dói. E ela deixa mais confortável. Então, à noite que a piscina de um revestimento sintético fica bem mais fria, essa não, ela fica mais gostosa. E também a instalação dela é bem mais rápida? Não, a gente tem uma mão de obra especializada. Eu tenho uma argamassa própria para ela, porque ela absorve muito mais. Quando eu estou assentando essa pedra, ela está absorvendo aquela água da argamassa, então ela é assentada molhada, porque senão ela puxa a água da argamassa e eu perco a aderência. Aí depois... a piscina está soltando toda. Então, também é uma mão de obra especializada, mas que a gente já viu muito, que a gente já tem muito aqui. Já tem muito tempo que a gente faz piscina em pedra natural. E o que eu te falei de ter os grandes formatos dos porcelanatos também fazendo as piscinas. Então, hoje a gente consegue ter uma piscina como se ela fosse toda de mármore. Posso fazer em mármore também? Posso. Mas o porcelanato, a gente tem uma diminuição considerável de valor em metro quadrado. Eu li alguma coisa que, por exemplo, na nossa região, em função do clima, fazer um prédio sem revestimento externo é um problema seríssimo, né? Muito. De infiltração e tudo mais. Você já tem um material com menor tempo que possa revestir um prédio? Sempre são os grandes formatos. Toda vez que eu pego uma placa maior para assentar, né, eu cubro uma área mais rápida. Então, ela ainda tem um pouco de resistência, sim, porque eu preciso de uma mão de obra mais especializada. Uma placa menor, 90 por 90, um funcionário só, um pedreiro só consegue manusear. Quando eu passo para 1,20 por 1,20, eu preciso de 2, 3. Eu sei que você não mexe com serviço, mas você já viu que a venda do seu produto está diretamente ligada à mão de obra especializada, né? Isso. Então, além de você importar esse revestimento, você vai ter que começar a importar mão de obra ou treinar a coisa aqui. A gente faz muito isso. As fábricas, elas disponibilizam treinamento online. A gente tem também fábricas que pedem para que a gente mande, a gente já mandou. Você tem quem indicar, por exemplo? Tenho. Em cada tipo de revestimento? Tenho. O que é complicado do que indicar, tá? Sim, que você põe seu selo. A reclamação vai ser para você. Sempre, é isso. E assim como um médico, às vezes eu te indico alguém e é uma coisa de afinidade. Sim. E às vezes, né, não tem, aí dá um não problema, gosta, aí liga, você que indicou. É isso. Mas é inevitável que eu venda um material específico, eu preciso Sim, também todo mundo indicar. vai perguntar para você quem que vai colocar isso aqui maravilhoso, lindo e tudo. Mas... Hoje a gente não tem a parte de serviço, mas quem sabe a gente caminhe para isso. Porque eu estou vendo que há uma relação direta. Total. O resultado do produto que eu vendo, ele está diretamente ligado na instalação e na manutenção. Que é legal você dar esse treinamento para o cliente, quer dizer, nós estamos no primeiro degrau ainda de toda essa tecnologia, né? É uma grande novidade. Que vai aumentando e que vai crescendo. Agora, Aretusa, aquela pergunta básica, o preço é muito maior do que o original, vamos dizer assim?
Não que seja fake o revestimento, mas ele imita um mármore, ele imita uma pedra. Se eu colocar o mármore ou a pedra, eu gasto menos? Não. Não, isso é importante. Não, o natural, Mauro, ele é sempre, por exemplo, um mármore. Tá? A gente vai falar de um mármore Carrara, por exemplo. Tá? Ele vai ter um valor bem mais elevado do que um porcelanato que imita o mármore Carrara. Senão você não teria o porquê usar a imitação. Eu estava pensando só pelo lado da praticidade, mas tem hoje, diferença no custo. Tem. E hoje o que eu te digo, a indústria dos porcelanatos, ela busca tanto se assemelhar ao que é natural, que ela copia inclusive as imperfeições. Então, quando eu tenho uma pedra natural, que a ponta dela, a borda é mais quebradiça, hoje eu tenho porcelanato que já não tem uma borda tão retinha, que ele já tem... Por quê? Eu acho que a pandemia também nos trouxe isso, essa vontade de ter o natural dentro de casa. Sim. Então, de ter a pedra natural, de ter a madeira. E como nem sempre é possível, a indústria do porcelanato, a indústria da cerâmica, ela vai buscando, inclusive, copiar as imperfeições. Em nível de piso, você só fala no vinílico, né? Você tem uma cópia do Malajota? Em tudo. Eu tenho na loja hoje, Mauro, os porcelanatos, eu tenho os ladrilhos, eu tenho os cimentícios, eu tenho os vinílicos. Então, assim, eu tenho revestimento geral, tá? Vou te falar para piso, parede, forro, interno, externo, seco, molhado, fachada. Então, eu tenho um leque muito grande, né, de pisos. Tenho aqueles mais básicos, que a gente precisa ter, e tenho também os materiais mais exclusivos, digamos assim. Aretusa Remote, titulada Metalo. A Metalo fica na Rui Barbosa, em frente ao Sushi Rui Barbosa. Isso. Né? Isso, bem ao lado da Aliança Francesa. Muito obrigado, parabéns por toda essa modernidade em economizar o tempo do consumidor, que é fundamental, né? Que é tanta resistência, que você sabe disso. Então você economiza bastante com todos esses produtos, ficam bonitos e vamos trabalhar aí nessa mão de obra especializada. Isso é que a gente tem que... É isso que a gente precisa evoluir. E obrigado pelo selo da Metalo aqui no nosso cenário. Para a gente foi um prazer fazer parte. Tá, muito obrigado. Logo depois do intervalo, vamos falar sobre a nova unidade do restaurante Amazônia na Cuia. Estará aqui conosco o Rafael Barros, dono do negócio. Eu volto já.